Olá, seja bem-vindo de volta, Cris aqui. Nosso vídeo de hoje vai ser bastante interessante e preocupante também. Vamos falar sobre a influência da mídia sobre nossa sexualidade, como os filmes e séries e até pornografia podem moldar nossa percepção sobre o sexo. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aproveita, dá um like, compartilha e se ainda não é inscrito no nosso canal, dá uma força aí, tá bom? Sabemos que nossa sociedade é moldada muitas vezes pela música, pela mídia, querendo ou não, pessoas usam isso para moldar o tipo de sociedade que quer ter. Então, se você quer uma sociedade mais preguiçosa, menos produtiva, menos pensante, você dá um tipo de conteúdo específico. Mas se você quiser ter uma sociedade mais respeitosa, que estuda mais, que sabe, mais intelectual, a mídia também dessa sociedade vai ter algo diferente, que é o que muitas pessoas usam. Você vê uma sociedade diferente, o tipo de conteúdo que, por exemplo, crianças num determinado local usa pode influenciar como que essa sociedade pode ser no futuro. E os filmes e as séries também são usadas para isso, para moldar a maneira como a sociedade pode ver as coisas. E quando o povo lá de cima, né, quer que você pense de alguma forma quanto à sexualidade, não é à toa que hoje todos os filmes estão bastante femininos. Todos os super-heróis têm a versão feminina, a maioria dos filmes hoje em dia, as mulheres que são as protagonistas principais. Por quê? Porque estamos numa luta, é com o feminismo, a abordagem é tudo sobre o feminismo, e botam lá um homem meio que xoxo, que não sabe nem se comportar, com uma postura meio que de submissão, e a mulher lá toda. Por quê? Porque querem moldar a sociedade para ser mais feminina. Não, ou fazer o feminino ser mais masculino. Então é isso que está acontecendo na nossa sociedade, está uma bagunça. E na parte sexual também inflige isso. Às vezes a gente assiste várias cenas, o que mais querem, sabe, colocar na nossa cabeça é o ato sexual homossexual, sabe, que estão querendo colocar nos filmes, romantizando, tentando parecer bonito para você se acostumar, mesmo que às vezes assim seja algo de bastante difícil de engolir, mas estão colocando em tudo agora para você começar a se ficar mais normal, a se tranquilizar, a aceitar essa parte. E isso é o que a mídia faz na nossa sociedade. Só que muitas vezes o conteúdo que a gente assiste é irreal e tá longe de ser o certo, tá longe de ser o normal, como deveria ser o próprio, né, o apropriado é a palavra, a gente estava procurando aqui. O apropriado para um relacionamento sexual tá longe de ser o certo. Então, principalmente os mais jovens são expostos a certas coisas, a certos conteúdos que, ao invés de ajudar, vão levando a parte negativa. E muitos filmes, séries mostrando uma visão distorcida do que é a sexualidade, de uma versão irreal, mostrando coisas que às vezes podem até acabar machucando e não sendo verdade. E nossos jovens querem fazer mais o quê? Se descobrir, então acabam se mergulhando em coisas, se espelhando no que assistiu. Mas devemos ter em mente que as séries, a mídia, às vezes é só para entreter, não é para educar. Então, os mais jovens podem não ter essa distinção, podem não conseguir distinguir e ser crítico e perguntar e correr atrás. Por que isso é assim? Por que estão mostrando muito sobre esse tema? E não se questionam, e o nosso vai só absorvendo igual uma esponja. Sem contar que a gente começa a criar expectativas irreais quando a gente vê lá nas cenas de filmes e séries aquela performance sexual toda limpinha, toda perfeita, sem nenhum erro, sem nenhum constrangimento, sem nenhum momento em que você se sente desconfortável, tudo lindo e perfeito, e depois no final todo mundo
sabe? Às vezes na vida real não é assim. Não é que na vida real tenha que ter alguma coisa de errado ou tem que ter algum constrangimento. Não. Muitas vezes lá numa sala com muitas pessoas vendo, é simplesmente performance. Eles só estão lá atuando. Não é verdade, não é que vá ser assim. E às vezes você entra numa relação querendo algo parecido com o filme, se não for, você fica desapontado, você fica frustrado. Então, certos filmes, não é... Tenha uma mente mais crítica, mais aberta. Claro que podemos aprender coisa boa, pode sim, mas tenha uma mente crítica para você saber o que é errado, o que não é certo, para você poder excluir. Então você pode assistir, mas tenha uma mente mais seletiva. Sem contar que essas cenas cinematográficas ignoram bastante o aspecto, sabe, emocional, a comunicação e quando você se frustra, quando ignora bastante, só se foca em deixar ele bonito, em deixar ele mais atrativo aos olhos. Mesma coisa, por exemplo, acontece com a parte pornográfica. A pornografia é o mal que, infelizmente, as pessoas são sendo expostas cada vez mais cedo. E nada dá mais longe da realidade do que a pornografia. Nada está mais longe do certo do que a pornografia. E se você começa a ter bastante acesso a esse tipo de conteúdo, quanto mais acesso você tem, quanto mais você assiste pornografia, mais insensível você se torna e você precisa de algo a mais para te excitar. Você vai sempre estar querendo algo a mais, algo. E não é à toa que com o tempo você já não quer mais aquela pornografia que é só mulher e homem, o normal. Você já está procurando algo mais grotesco para poder te excitar e te deixar, sabe, mais animado. É esse o mal que traz. Sem contar que quando for na vida real, você vai querer a mesma performance, você vai querer os mesmos resultados, que a pessoa reaja com você do jeito que você viu lá no filme. Então, tá fora da realidade. O bom é não ter contato com isso, é deixar a pornografia de lado, entender que a gente pode ter vários conteúdos. Tem empresas enormes de bebida, mas não significa que eu devo sair bebendo porque tem que ajudar a empresa. Tem empresas enormes de drogas, sabe? Não significa que você vai atrás das drogas. Tem empresas que, sabe? Então, pode ter várias coisas, mas você se priva, você que seleciona o que você quer, você escolhe, você tem que ter uma mente crítica. Isso é bom para mim? Qual a finalidade disso? Então, se você quiser ter uma vida sexual saudável, pornografia está longe de ser o que você precisa. Muito pelo contrário, ele faz você ter fetiches, faz você ter fantasias e cada vez mais o simples de você com essa pessoa já não vai ser o suficiente. Você vai querer incrementar, você vai querer fazer coisas que às vezes não são tão saudáveis, tanto para você como para o seu parceiro, entendeu? Então temos que tomar bastante cuidado quando o assunto é pornografia. A pior coisa de se consumir é a pornografia, muito menos para se espelhar para você ir fazer. Aí é que já faz o mal. E tem documentários bons, tem conteúdos bons, sim, na mídia sobre sexualidade, tem coisas boas que você pode correr atrás, te ensina de verdade. Tem documentários, tem um até que é Hunting Ground, bastante interessante, para você aprender sobre sexualidade, para você saber como explorar de uma maneira saudável e positiva a sexualidade, como dar prazer ao outro e sentir prazer você mesmo, conteúdos de caráter respeitoso que te ensinem a valorizar a pessoa e não a tratar ela como um objeto para o seu prazer. Então, a essência mesmo da sexualidade é você se sentir bem e amar a outra pessoa. Sem contar que, porque é interessante, em certas sociedades, certos meios, a sexualidade começa mais cedo, porque as crianças são expostas a isso mais cedo. Então, quanto mais tarde você é exposto a esse tipo de conteúdo, mais tarde você vai... os adolescentes vão ter acesso. Só que hoje em dia é muito difícil e já começam cedo. Então, para os pais
Começa, já viu que está se inclinando para essa fase, já foi para o ensino médio, conversa aberta, dê espaço para o seu filho perguntar. E a maneira de você proteger o seu filho é não cortando, privando, mas sim tendo uma comunicação aberta. Quando você se comunica, eu vi um vídeo recentemente, né, que uma moça estava lá se gabando que já teve intimidade com umas 500 pessoas. E logo a seguir veio uma outra moça e disse: eu podia estar quase perto de você, assim, ó, até ganhando de você, se meu pai não tivesse dito algo desde pequenininha. Aí ela fingiu que estava pensando, eu te amo. Às vezes é a falta de comunicação, falta de amor, falta de alguém para você confiar de verdade, que a gente não tem e acaba achando que a gente merece de tudo. Eu quero tal pessoa e ele te trata de forma errada e mas eu gosto dele, é o que ele tem a me oferecer. Então não se posicione, não aceite pouco, não aceite migalhas. Se valorize, se você se valoriza, com certeza outras pessoas também te valorizam. E não se esqueça que a mídia é para entreter na maioria das vezes e não para educar. Nem tudo que você assiste lá é a verdade e você deve explorar em campos certos, pesquise em lugares certos que você vai achar com certeza. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Até a próxima.